queimar com paixão, vou me queimar com santa paixão, vou me queimar. Shalom, tudo bem com você? E a sua fome por Jesus? A sua paixão? Como que está? Quero aqui falar um pouquinho do tema, mas antes de falar do assunto, vamos cantar um pouquinho, vou cantar um pouquinho aqui, adorar um pouquinho ao Rei. Criador de toda a vida, fonte de justiça e misericórdia, toda redenção e todo poder. Ao Senhor Jesus a adoração e o levantar das minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos. Ao Senhor Jesus a adoração e o levantar das minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos. Obrigado, Senhor. Vamos lá? Quero falar uma coisa para vocês, que desculpe o barulho aí, tá? Você vai escutar barulho de criança gritando, porque aqui em casa tem criança, né? Eu tenho sobrinha, na verdade eu tenho uma sobrinha e um sobrinho, crianças, e você vai escutar aí barulho, tá? De gritaria. Então, nem tudo é o tempo de Deus. Nós somos ensinados na religião que tudo é no tempo de Deus, né? Mas não é exatamente assim. Antes de eu falar aqui, entrar na mensagem, eu queria falar para você que eu estou na expectativa do Prophet Day. Será sábado agora, um evento a qual o Espírito Santo me presenteou. Ele me presenteou com esse evento. Será maravilhoso. Está aparecendo aí na tela aí, ó, o banner. É o evento do apóstolo Ricardo Ribeiro. Vai a profeta Mara, apóstolo Ricardo Ribeiro e a apóstola Nelma Aragon. E o interessante desse evento, que eu perguntei, quando fiz a inscrição, eu perguntei para ele, qual é o cronograma do evento? Só para eu ter uma ideia.
O que eu gostei é quando ele falou assim, ó, meu querido, o cronograma é fogo. O cronograma é glória, glória e glória. O cronograma é do Espírito Santo, ele está falando. O Espírito Santo que vai decidir o que vai ser. Porque eu mesmo nem preparei nada. Ele falou. Eu adoro essas coisas, cara. Vai ser tremendo. E eu não sei se ainda está aberta a inscrição, mas se estiver aberto, você pode, se quiser ir, você mora no Rio de Janeiro, pode me chamar aí. Aí eu vejo se está aberta a inscrição ainda. Vamos lá? Então, como eu falei para você, as pessoas foram ensinadas que tudo é no tempo de Deus. É claro, na visão geral, tudo é no tempo de Deus. Até a ação do diabo nas nossas vidas é da permissão de Deus. Né? Desde o momento que a gente acorda, vai deitar, tudo é permissão de Deus. Acidente que acontece, é permissão de Deus. Mas essa é a visão geral, né? É claro, as coisas só acontecem pela permissão de Deus. Não cai uma folha da árvore que não seja permissão de Deus. Só que existem algumas coisas que nem sempre é a vontade de Deus, é a permissão de Deus. Então, para você entender isso, você tem que entender qual é a vontade de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você acha que é da vontade de Deus que cure uma pessoa? Por exemplo, se a pessoa chega para você e pede uma oração por cura, não é da vontade de Deus que essa pessoa seja curada? Sim ou não? É claro que é. É claro que é da vontade de Deus. Entendemos então que é da vontade de Deus. Aí quando a pessoa não é curada, você ora e a pessoa não é curada, aí a pessoa fala assim, ó, tudo é no tempo de Deus. Não. Existe uma diferença entre tempo de Deus e permissão de Deus. Né? É da permissão de Deus que Ele cura a pessoa. E também, quando Deus já determinou a cura, por exemplo, quando Deus fala assim, eu já determinei a cura, seja curado. Então é o tempo de Deus, daquele momento, essa liberação que Deus dá para a pessoa, é na verdade o tempo de Deus para aquele momento. Mas afinal de contas, por que nós não conseguimos entender por que demora as coisas? Por que as coisas demoram? Não tem resposta. E a pessoa vive 30 anos na igreja sem resposta, a pessoa pede resposta, a pessoa ora muito, a pessoa jejua muito, busca, e passa 30 anos e não tem resposta. Aí a pessoa vai lá e fala, é no tempo de Deus. Obrigado, Senhor, eu vou falar. É permissão de Deus que eu passe por isso e que só depois de 30 anos eu receba a resposta ou alguma coisa. Não. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Foi permissão de Deus? Na visão geral, sim. Mas, observando um detalhe, detalhadamente, nós vamos perceber que eles passaram 40 anos no deserto porque eles quiseram. Eles quiseram passar. Porque era um povo duro, coração duro. Entendeu? É o povo de coração duro. O que faz as coisas de Deus atrasar em nossas vidas? A maioria das vezes somos nós. Não é nem o diabo. Somos nós. Somos nós mesmos. É claro que o diabo vai vir também. Mas em primeiro lugar nós. Depois vem o diabo trabalhando nisso. Eu quero deixar um texto aqui para você. Daniel capítulo 10, versículo 12 ao 13. Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. Diz assim, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel,
desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta dela. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha defesa ou à minha ajuda, pois eu fui impedido de prossegui-lo com os reis da Pérsia, por causa do rei da Pérsia. Interessante esse texto. Vamos prestar atenção nos detalhes. O anjo fala assim, ó, desde o primeiro dia que você começou a orar pedindo a Deus uma resposta, né? E falando em outras palavras, mas é o mesmo significado. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar a Deus por resposta, o Senhor atendeu a sua resposta. Foi naquele exato momento. A resposta de Deus foi naquele momento, no primeiro dia. Vamos ver aqui, quanto tempo Daniel ficou em jejum, ficou buscando aqui por resposta. 21 dias. Mas a resposta já foi enviada no primeiro dia. E eu digo para você, foi no tempo de Deus ou não? Qual o tempo de Deus nisso aqui? O tempo de Deus foi no primeiro dia, não foi? O texto diz. Mas a resposta só veio no 21º dia. E por quê? Porque o príncipe da Pérsia, Satanás, o mensageiro estava vindo com a resposta no primeiro dia. O príncipe das trevas veio ao encontro do mensageiro, começou a impedir a passagem desse anjo. E por isso que atrasou a resposta. Então o que eu quero dizer com isso? Nem tudo é o tempo de Deus. A maioria das vezes Deus já manda a resposta nos primeiros dias, ou dias, os primeiros dias, dias que você pensa que não foi a resposta, Deus já enviou a resposta. Só que existe aquele, o inimigo das nossas almas, que impede da nossa resposta chegar. Se você entendesse de batalha espiritual, se você entendesse de guerras dos ares, guerra nos ares, você vai entender como que funciona. Porque a nossa guerra é nos ares. Paulo fala, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o principado e potestade, dominadores nas regiões celestiais. Que regiões celestiais são essas? É a região do segundo céu, é a região da batalha, é a região onde a oração vai. Vou dar um exemplo aqui de batalha espiritual. O crente ora por resposta por Deus. E a oração sobe. Aqui é o segundo céu, né? A região celestial que Paulo menciona. A oração chega, a oração vai e sobe. Ela tem que passar por essa região. A maioria das vezes a resposta não chega. Por quê? Porque ela é bloqueada por príncipe das trevas, já está ali. Ela é bloqueada. Por que ela é bloqueada? Por causa de você mesmo. Por causa de mim e de você. Por quê? Você ora com dúvida. Você ora com a sua consciência firme ali. Sua consciência está firme pela sua resposta, pela convicção. Mas o seu subconsciente não crê. Seu subconsciente está assim, será mesmo? Você está vivendo em ambiente de derrota, ambiente da depressão. Daniel aqui, onde ele estava nesse momento? Daniel estava cativo, não era? Daniel estava 21 dias jejuando, em opressão. Ele resolveu não se contaminar com a comida, com os manjares do rei, a comida do rei. Ele ficou ali em lugar de cativeiro, lugar de sofrimento, digamos assim. E eu creio que por isso a mente dele, ele estava fazendo certo, mas a mente dele às vezes passava dúvida, ou passava a região que você habita, a região que você está, vai influenciar um pouco na sua mente, na sua fé. Então eu acredito que por isso poderia ter acontecido de o anjo ser
impedido pelo príncipe das trevas. Então, o que eu quero dizer com isso? A resposta está indo. A oração, quer dizer, a oração está subindo. O anjo das trevas, ele prende, ele te bloqueia. Por quê? Por causa de você mesmo. Você está na região das dúvidas. Você está na região da depressão. Você está na dúvida. Você só ora por derrota. Você só vive em derrota, só fala em derrota. Como que uma oração vai subir assim, dessa forma? É claro que existe um momento de humilhação. Você tem que se humilhar. O momento de humilhação é uma coisa. Agora, ter oração com fé é outra coisa. Então, isso que acontece. A oração ela é bloqueada. Mas a maioria em muitas vezes, a oração ela sobe naturalmente. Como foi o caso de Daniel. Ela subiu, ultrapassou o segundo céu e chegou à sala do trono. Mas quando ela voltou, aí o anjo das trevas bloqueou. Foi na volta que o anjo das trevas bloqueou a resposta de Daniel. Então você vai estar entendendo que Deus já libera a resposta, mas existe o inimigo das nossas almas que bloqueia a nossa resposta. Igual eu falei para você, em primeiro lugar por causa de nós e por causa do príncipe das trevas. Tá bom? Então, recapitulando, você entendeu que nem tudo é o tempo de Deus. Tem pessoas que morrem, tem pessoas que morrem e não vivem o chamado de Deus. Tem pessoas que morrem sem resposta. As pessoas falam, realmente, tem coisas que nós não entendemos. Nem tudo nós sabemos, porque as coisas do Espírito, elas são complexas. A pessoa fala, a pessoa morreu sem resposta, sem viver aquilo que Deus prometeu para ela. Aí a pessoa tem que falar assim, o certo é a pessoa falar, é mistério de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Mas a pessoa fala assim, é no tempo de Deus. Tem algo errado aí. Tem algo errado você falar que, no tempo de Deus que ela morreu. Foi no tempo de Deus. Foi o tempo de Deus que ela morreu. Foi a permissão de Deus. Se Deus já liberou resposta para ela. Não é? Todos nós temos um livro. Temos vários livros. Em um dos livros, eu estou falando de coisas espirituais, tá? Se você não crer, então deixe esse vídeo, tá? Estou falando de coisas espirituais. Todos nós temos livros. Eu não lembro o texto agora, que eu acho que foi em Apocalipse. Fala muito de livros. E quando Deus vai julgar alguém, abre-se muitos livros, não é? E um desses livros existe o livro, além do livro da vida, existe o livro da sua história, do plano de Deus para você. Sabe? Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano, sabe? Uma história. Ele construiu algo para você no livro. Então todos nós temos, sim, um plano de Deus. Temos algo de Deus. Tá? E vou dizer para você, se nós temos um plano de Deus, se já está escrito no livro, não é da vontade de Deus que nós vivemos isso? Não é da vontade de Deus que nós usufruímos disso? É da vontade de Deus. Mas acontece que o inimigo das nossas almas, ele vai impedir de vivermos a vontade de Deus que está no livro. Então, é assim que funciona. É isso que acontece. Ok? Então, entenda isso. Nem tudo é vontade de Deus. Ok? Na próxima aula, eu irei falar um estudo muito maravilhoso. Uma aula de slides, PowerPoint, que eu preparei falando de liberte sua consciência. Tem muito a ver com essa mensagem que o Senhor falou para você agora. Liberte sua consciência. Nós vamos entender um pouco de fé. Por que a fé não funciona? Tem tudo a ver com o nosso subconsciente. Eu errei o título é liberte o seu subconsciente. Tá bom? Espero que tenha ajudado você aí. E até a próxima. Fui.